Sala de Guerra, Pedro Dong. Uma palavra aos líderes. Tema desta semana: uma história de amor. Meta de hoje: leitura das páginas 49 a 51. Qual é nosso foco? Qual é a comissão do Senhor Jesus? Qual é de fato sua tarefa? Em Atos capítulo 13, o Espírito Santo disse: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Versículo 2. Em Efésios 4:12, vemos que a obra do ministério é a edificação da igreja, o corpo de Cristo. Se não tivermos em mente que Jesus é o Cristo, não vamos dar-nos conta de que ele tem uma comissão, que é edificar a igreja. O texto de Mateus 16, quando diz o Filho do Deus vivo, versículo 16, indica que ele vai edificar a igreja com a vida divina. Ele é a própria vida eterna, que tem sido trazida para a edificação do corpo de Cristo. Não se trata de uma nova religião, de uma organização forte, mas é uma questão de vida. Nós, líderes, devemos ter clareza disso. Não devemos apenas entender um pouco de doutrina. Antes, precisamos entrar no âmago da revelação divina. Se Cristo foi ungido para edificar a igreja, qual é nosso foco? É a edificação da igreja. Mas como vamos edificar a igreja? Aí precisamos ver a relação disso com as portas do Hades. Isso indica que quando falamos de edificação da igreja, estamos referindo-nos a uma luta de reinos. As portas do Hades vão lutar contra a edificação da igreja. Nosso pior inimigo, o lado bom da alma. Continuando em Mateus 16, na sequência, o Senhor fala sobre entregar as chaves do reino dos céus. Versículo 19, parte A. Realmente, ele deu as chaves do reino dos céus para Pedro abrir a porta do reino aos judeus crentes. Atos 2. E depois, na casa de Cornélio, aos gentios crentes. Atos 10. O Senhor disse: Tu és uma pedra, e sobre esta rocha, que é a revelação sobre Cristo e a igreja, edificarei minha igreja. Mateus 16:18. E completou: O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Versículo 19, parte B. Ele relaciona a igreja com o reino, com autoridade, com luta. Isso se refere à conquista do reino. Mas essa conquista vai ocorrer em que esfera? O Senhor mesmo fala sobre morte e ressurreição pela primeira vez. Quando disse que ia sofrer nas mãos dos principais sacerdotes, ser morto e ressuscitar no terceiro dia, Pedro imediatamente começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mateus 16:22. O Senhor nem foi muito cortês e respondeu a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Versículo 23. Em nossa bondade natural, acabamos cogitando das coisas dos homens, pensando como todo ser humano pensa. Isso é falta de revelação. Se eu não alertar você sobre isso com muita clareza, podemos até esquecer a possibilidade de ser arrebatados vivos, porque nesse caso a volta do Senhor vai demorar mais um século. Temos que aperceber-nos agora. Nosso lado bom da alma é o pior inimigo e não percebemos. Esse lado sempre nos pega desprevenidos. Que o Senhor nos ilumine para ver que a igreja é edificada numa luta de reinos. Essa luta não é para conquistar terreno físico. Quando cogitamos das coisas dos homens, Satanás ganha terreno em nós.
Durante séculos, o inimigo, infelizmente, encontrou espaços nos crentes para sua obra de destruição no meio do povo de Deus e na humanidade em geral. Amados irmãos, está mais do que na hora de reverter este quadro. Estamos envolvidos num assunto muito sério que implica a necessidade de revelação espiritual. Agora vocês acreditam quando eu digo que apenas 10% de vocês entendem de fato o que eu estou falando? Estou quase rebaixando esse percentual para 5%.